Você provavelmente já ouviu falar que para você manifestar algo, você precisa sentir. Sentir que já manifestou, sentir que já vive aquela realidade. E esse conceito é muito difundido, foi muito difundido por Neville Goddard. Ele tem inclusive uma palestra chamada O Sentimento é o Segredo. Só que eu vou te explicar aqui como que você manifesta. Aí a gente vai conversar aqui sobre um valor específico, R$100.000. Isso aqui, coloca qualquer valor que você quiser, tá? Não importa o valor. Eu vou te explicar como que você manifesta sem sentir. Olha só. O que a gente vai conversar exatamente? Eu vou te explicar a diferença de crença e sentimento, para você entender bem o que quer dizer isso de o sentir é o segredo. Faz sentido, mas talvez não é do jeito que você imagina, e talvez você já quebrou muita cabeça tentando isso aqui e entender isso errado foi o problema. Você precisa de crenças, tá? Basicamente 2 crenças para manifestar R$100.000, pode ser 10 mil, pode ser 1 milhão. Eu vou te explicar aqui exatamente quais são as crenças, mas também vou te explicar o empecilho, e eu, vez por outra, escrevo empecilho errado, eu não sei se agora tá certo, tá? Mesmo com essas crenças aqui, e mesmo entendendo isso, é preciso vocês, se livrar desse empecilho para conseguir fazer isso acontecer, ok? Bom, só antes de começar, cara, se você ainda não participa do grupo gratuito Prosperidade Sem Esforço, você é maluco. Você é maluco, sério, você é maluco. Se você já me ouviu falando sobre isso, pode ser que você está conhecendo o canal agora e tudo bem, você não entrou por isso. Cara, nesse grupo eu estou entregando o ouro, tá? Nesse grupo eu passo conteúdos que eu não passo aqui no YouTube, inclusive conteúdos de uma forma mais mastigada, mais fácil de compreender, mais conteúdo pocket, né? Aqui os vídeos são longos, 20 minutos, alguns 30. Lá às vezes é um áudio de 1 minuto que desperta uma mensagem em texto, tá? Então, toca aqui no link da descrição, no primeiro comentário, e participe desse grupo. Prosperidade Sem Esforço, grupo no WhatsApp, ok? Bom, vamos lá. Primeira coisa é você entender a diferença entre crença e sentimento. Então vamos começar pelo sentimento. Não é estranho isso quando fala assim, olha, por exemplo, você quer manifestar R$100.000, você precisa sentir que já tem R$100.000. Cara, que porra é essa? O que significa sentir R$100.000? Tipo assim, né? É uma coisa que não faz sentido. Sentir que tem 100 mil. Como é que é isso? Não. Sentimento é sentimento. Sentimento é alegria, é paz, é amor, é culpa, é rancor, é raiva. Isso é sentimento. E onde que entra o sentimento quando a gente fala de manifestação como um todo, né? Como um todo? Eu tenho uma frase que eu uso bastante que é: o que você está sentindo, você está pedindo. Então, quanto maior for a sua vibração ou quanto melhor for o seu sentimento, é a mesma coisa falar isso? Você é uma porta aberta para tudo que é bom. Tá? Então, se você está alegre, se você está em paz, cara, você é vai começar a acontecer umas coisas boas com você do nada. E o oposto também é verdadeiro. Se você vive num sentimento de ansiedade, de preocupação, vai acontecer mais coisas para que você fique mais ansioso e preocupado. É assim que acontece. Tá? Então, essa é a função do sentimento. Agora, o fato de eu estar alegre quer dizer que eu vou manifestar R$100.000? É óbvio que não. Tem gente alegre que não manifesta 100 mil e tem gente triste que manifesta 100 mil. Entende? Então, você precisa entender o seguinte: o sentimento, ele não tem a ver com um resultado específico. Tá? Quando, por exemplo, eu preciso ter o sentimento de R$100.000, tá? Cara, se eu tiver, vamos imaginar o seguinte, tá?
você tem uma dívida de 100 mil, e aí você fala assim, eu quero manifestar 100 mil reais para pagar essa dívida. Eu já falei em outros vídeos aqui, não é a melhor forma isso. O ideal seria você soltar a dívida, mas isso é uma outra conversa, eu já falei sobre isso em outros vídeos. Mas vamos imaginar que você queira isso, tá? Eu tenho uma dívida de 100 mil e eu quero manifestar 100 mil para pagar essa dívida. Ok. Aí qual que vai ser o sentimento do pós, né? Qual é o sentimento do pós? Então, não é o sentimento dos 100 mil reais. Qual que é o sentimento de eu pagar a dívida? Cara, eu vou estar em paz. Ok. Então, você precisa estar em paz agora, né? Peraí que esse aqui não tá muito bom, não. Então, você precisa estar em paz agora. Então, feeling is the secret. Feeling is the secret, né? Que é o que... Eu vou inventar de falar inglês, olha aí. Isso é o nome da palestra do Neville, né? O sentimento é o segredo. Então, é isso, sabe? Esse sentimento, ele facilita, sim. Só que o sentimento é algo abrangente. Não é a paz não é o sentimento de eu conseguir 10 mil. Não, é um sentimento de paz, que é o mesmo de conseguir 10, conseguir 100, de ter talvez uma casa. O sentimento é o mesmo. Paz. Ok? Bom, agora a crença. A crença é um pensamento que não está diretamente relacionada com sentimento. É isso. Eu faço dinheiro de uma forma muito fácil. Isso é uma crença. Eu faço dinheiro de forma fácil. Isso é uma crença. Isso tem a ver com o sentimento? Não. Uma pessoa que está, de novo, uma pessoa pode estar em paz ou pode não estar em paz e ter a crença. Eu faço dinheiro com facilidade. Entende? Então, entenda isso, tá? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Crença é uma coisa, sentimento é outra. Se eu quero alcançar um resultado específico, eu preciso ter crença. E eu vou te explicar. Basicamente duas, tá? Preciso ter basicamente duas crenças para que isso aconteça. O sentimento de paz, o sentimento de gratidão, né? O sentimento de alegria, ele vai te ajudar como um todo, ele vai te ajudar a ser feliz, ele vai te ajudar a um monte de coisa. Mas ao resultado específico, não necessariamente. Tá claro isso? Maravilha. Bom, agora, quais são, então, as duas crenças necessárias, né? Quais são as duas crenças necessárias? A primeira crença, e aí, de novo, eu estou colocando aqui esse exemplo de 100 mil, funciona para qualquer coisa, tá? Antes de falar a crença, explicar um conceito que eu já expliquei outras vezes aqui. Antes de você ter algo, aquele algo precisa ser natural, tá? Precisa ser natural. Natural é uma coisa que é corriqueira, que não é espetacular, que não é extraordinária. Então, qual crença que te deixa longe aqui? Para a maioria das pessoas, 100 mil reais é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, é muito distante. Então, essa crença te deixa distante. Enquanto você vê uma quantia, nesse exemplo aqui, 100 mil reais, como algo, caramba, ele está longe. E eu já falei que isso, né? Cara, quando eu comecei a entender isso daqui, se falasse comigo de 10 mil reais por mês, era completamente impensável. Eu não tinha ideia de o que eu vou fazer para fazer 10 mil. Eu falei, gente, eu não sei, pô. É tanto dinheiro, eu não conhecia ninguém que fazia. Tá? Então, era algo distante. Então, a primeira crença que você precisa ter é a crença do é possível. É possível.
O que é possível está perto, tá? Está perto. Então, essa é a primeira coisa, a primeira crença que você precisa ter. E eu vou te explicar como que você cria. Qualquer crença pode ser criada, tá? Então, essa é a primeira. Quero manifestar 100 mil reais. Cara, é possível. E aí eu gosto de aprofundar um pouquinho mais. É possível rapidamente. Porque não é um possível assim, né? Ah, não, é possível daqui a 10 anos. Porra, aí... Não, né? Não. É possível rapidamente. Essa é a primeira crença que você precisa ter. E a segunda crença é, como você já ouviu várias vezes, é a do já é. Ou seja, eu já estou aqui. Eu já acessei isso, né? Bom, como que você cria essas crenças, né? Aí, a primeira delas tem a técnica que eu chamo da PPP, né? Que é porque é perfeitamente possível. Isso é uma afirmação, né? Então, a afirmação é uma das formas mais eficientes de você criar crença. Então, quando eu pergunto por que é perfeitamente possível, e aí depois eu coloco a coisa, a minha mente começa a ver aquilo como possível. Então, nesse nosso exemplo aqui, olha, por que é perfeitamente possível eu manifestar 100 mil reais muito rapidamente? Porque é perfeitamente possível eu manifestar 100 mil reais muito rapidamente. Repito, você pode mudar os 100 mil reais aí para qualquer coisa. Tá? Então, a repetição dessa afirmação cria crença. A repetição dessa afirmação cria crença. Tá? Então, essa é a primeira forma de você... Essa é a forma, né? Não a primeira, essa é a forma de você colocar na sua mente que isso é possível. E aí você vai repetindo, repetindo, até chegar um momento de não precisar repetir mais. Você realmente já fala assim, cara, é possível. Como que você percebe que essa crença já está enraizada em você? É quando você não assusta. Tá? Quando você pensa nisso e vê, fala assim, cara, realmente, é uma coisa que tá ali. Eu já estou vendo isso ali. Não é nada espetacular. Entende? Isso é um sinal de que aquilo realmente está próximo. E aí, como que eu crio... Depois que eu já acessei essa questão do é possível, aí eu já preciso assumir. Tá? Assumir. Eu preciso assumir que já é meu. Qual a forma que eu utilizo para isso? A forma do como eu consegui. Como eu consegui? Como que eu consegui manifestar 100 mil reais tão rápido? Como que eu consegui manifestar 100 mil reais tão rápido? Como que eu consegui manifestar 100 mil reais tão rápido? É isso. A repetição disso, né? A repetição disso cria. A repetição disso, quando eu repito, eu acesso a realidade onde eu aquilo já acontece, né? Hoje eu uso, aí por que eu falo manifestar? Porque tudo depende da sua facilidade em a somente aceitar aquilo. Se você acredita, assim como eu, que tudo já existe, eu até uso assim, olha, como que eu consegui acessar a realidade onde eu já tenho 100 mil reais tão rapidamente? Ou talvez nem precise. Como que eu consegui acessar a realidade onde eu já tenho 100 mil reais? É isso. Se você acompanha aqui o canal desde o início, e esse início tem muito pouco tempo, né? Eu comecei a produzir vídeos aqui em fevereiro, então vai completar ainda 3 meses.
praticamente desde o primeiro vídeo eu falo assim, olha só, falo, cara, você vai ver um crescimento estrondoso aqui, você vai ver esse canal de forma gigantesca, você vai ver, eu tô falando isso, por quê? Porque eu usei exatamente isso daqui. Eu já tinha a crença do é possível, por quê? Né? Eu tenho um outro canal, inclusive algumas pessoas já perguntaram sobre esse outro, aqui eu só coloco o meu primeiro nome, né, que é Fabrício, meu nome é Fabrício Venâncio, tá? Então se você pesquisar no YouTube Fabrício Venâncio, você vai ver esse outro canal lá. É um canal que eu comecei em 2017, tem mais de 300 mil inscritos lá. Então eu já tenho a crença do é possível, tipo assim, pô, eu já fiz isso, então óbvio que é possível. Eu já fui direto no já é. Então, o que eu fiz? Cara, como que eu consegui que esse canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Essa foi a formação que eu usei. Como eu consegui que esse canal fizesse um sucesso estrondoso em tão pouco tempo? Repeti isso ouvindo, né, através de áudio de hipnose que eu criei para mim. Então, ouvi isso durante um mês mais ou menos e depois parei. Aí depois eu soltei, porque eu não preciso ficar ouvindo isso o tempo inteiro. A crença foi instalada, acabou. Tá? Então, basicamente, é assim que você manifesta aqui nesse caso de 100 mil. Eu estou te dando o exemplo de 100 mil. Eu já fiz até um vídeo similar a esse com o exemplo de 10 mil, mas é a mesma coisa. Eu estou te falando aqui, você precisa entender o princípio. Tá? É possível e já é. Agora, como eu falei, existe aqui o empecilho, né? Existe um empecilho, cara. E sabe qual que é o empecilho? Na verdade são dois, tá? Existe o empecilho do como, né? Pô, tá, mas eu tô falando, mas como que isso vai acontecer? Mas como que essa coisa vai acontecer? Mas como que esses 100 mil vai chegar? Cara, isso não é problema seu. Isso não é problema seu. O seu problema entre aspas, né? A sua responsabilidade é só colocar na sua mente que já chegou. É só isso. O resto não é com você. O resto deixa quieto, solta. Vai acontecer da forma que tiver que acontecer. E aí, como eu disse aqui antes, tá? O que é o ideal? Se você quiser esse 100 mil para alguma coisa específica, o ideal não é nem você querer os 100 mil, é você resolver a questão específica. E soltar o como, né? Então, se for uma dívida, eu tenho, exemplo, tá? Eu tenho uma dívida de 100 mil. Então eu vou querer manifestar 100 mil para a dívida. Não, queira o seguinte, a dívida já está paga, é isso. Aí pode ser que venha os 100 mil, pode ser que o banco perdoe, pode ser que você receba um dinheiro lá do cafundó do Judas, de um parente que morreu, qualquer coisa assim, não importa o como. O como não é a sua obrigação. Coloca isso na cabeça e solta. Tá? Repito, tudo isso que eu estou falando, olha só, é o que eu estou fazendo. Cara, você pode acompanhar isso aqui. Para quem está aqui desde o início, eu falei, cara, Fabrício, qual que é a única coisa que você quer hoje? Cara, que esse canal seja extremamente relevante. É isso. E eu estou fazendo exatamente isso que eu te falei. Eu coloquei na minha cabeça, ele já é. Pô, por que eu estou fazendo esse vídeo aqui? Cara, porque veio a inspiração de fazer. E é bem possível que esse vídeo dê muito certo. Não sou eu que estou escolhendo, sabe? Eu literalmente recebo o download do que eu devo falar aqui. É isso. Eu não escolho os títulos. Uma das coisas que mais fazem diferença aqui pro YouTube é o tema do vídeo. E para ser sincero, eu não escolho o tema vem. Eu falo, as ideias de fazer vídeos virais vêm para mim e a ideia vem. E aí os vídeos estão viralizando, etc. Por quê? Porque a ideia veio. Por que a ideia veio? Porque eu falei, esse canal já é um sucesso estrondoso. E soltei o como. Eu não fico, então eu vou fazer um vídeo assim, eu vou fazer... Não, deixa a ideia vir. E aí chega aqui eu falo. Ok? Então, o primeiro empecilho é isso, o empecilho do como. E existe um segundo empecilho, que existe um tempo aqui, né?
existe um tempo. Por mais que, como eu falo aqui com você, né, tudo já existe, então, teoricamente, todas as realidades já estão existindo, então, teoricamente, eu consigo acessar qualquer uma delas, só que existe o fator mente. Existe o fator mente que, sabe, deixa isso um pouquinho complexo. Então, normalmente, para eu sair de uma realidade para outra, vai existir um tempo. Ou seja, é um tempo onde eu já vou ter afirmado que eu estou em determinada situação e eu não vou ver nada ainda. E precisa estar tudo bem. Eu já afirmei, eu já disse aqui que eu consegui os 100 mil reais, já está na minha crença aqui que eu consegui, só que eu não vejo ele ainda. É isso mesmo. Tem nada de errado, tá tudo certo. É isso mesmo. Essa realidade que a gente está vendo aqui é uma realidade atrasada. Depois eu vou fazer um vídeo mais completo sobre isso, tá? Mas entenda isso, essa realidade aqui é uma realidade atrasada. Não é assim. Para ser assim, é preciso ter um nível de consciência de Jesus, que via as pessoas com fome e fazia assim, toma aqui o pão e o peixe. Toma aqui e você está curado. Toma aqui. Só que é um nível de consciência, surreal, né? Para a gigantesca maioria das pessoas, não vai ser assim. Vai ter um atraso. E aí você precisa conseguir comportar e suportar esse tempo de atraso. O que facilita isso? Aí a gente volta lá no início. Se você tiver com um sentimento bom, se você estiver em paz, você está cagando. A verdade é essa. É loucura. Se você estiver em paz, você está cagando se está demorando ou não. Se você estiver num lugar que você está gostando muito, você está cagando pro tempo. Você não quer saber do tempo, você está ali. Então, no fim das contas, o sentimento ajuda muito nesse sentido. Eu estou em paz. Eu estou em paz. Beleza. Disse aqui que eu já tenho 100 mil, não estou vendo ele ainda, mas eu estou no sentimento de paz. Tudo certo. Fez sentido isso? Bom, espero que sim. Convites aqui agora, tá? Se você quiser acelerar todo esse processo, primeiro, reforço a chamada que eu fiz aqui para você no início, faça parte do grupo Prosperidade Sem Esforço. Cara, é loucura você não participar lá. Sério, tá? Então, toca aqui e participa. Agora, Fabrício, não, eu quero avançar, eu não quero só entender, eu quero transformação, eu quero resultado. Tem os meus produtos aqui abaixo. Primeiro, método subliminar é o meu método completo, né? Onde eu te ajudo individualmente a criar uma nova identidade financeira, a ser uma nova pessoa no aspecto financeiro e em outros aspectos também. Então, é algo individualizado, não é para todo mundo, tem um valor que não é acessível para todo mundo, tá? Mas tem aqui essa opção. Agora, tem uma opção que ela é acessível para praticamente todo mundo, que é o ativador de dinheiro inesperado. Apenas R$ 97,00. O que é esse produto? Ele é para você que precisa de ver algo mais urgente, né? Então, o método subliminar é a transformação completa. Agora, você diz, cara, não, eu preciso ver resultado financeiro de forma mais urgente. O ativador de dinheiro inesperado tem exatamente essa proposta, tá? Então, conheça aqui os produtos se você quiser acelerar o processo. Fez sentido aqui essa conversa? Deixa um comentário, dá um like nesse vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. Hypa esse vídeo, isso é muito importante. Se você chegou até aqui e você gostou, aqui existe a opção de você hypar o vídeo. Faça isso, tá? Toca aqui em hypar. Isso mostra para o YouTube que esse vídeo foi relevante para você e que você quer que mais pessoas vejam. Então, se você gostou, faça isso. É isso, um abraço, a gente se vê em um próximo vídeo.